Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Marcela, sou integrante da Casa Frida, junto com a Carla Belintani, idealizadora e fundadora do projeto, a Renata Catassini, a Isadora Lousa, a Paula Mandel, que está aqui hoje também com a gente, a Fabiana Domingues. A Casa Frida é um projeto que existe, vai fazer 4 anos, vamos aniversariar em breve, que articula a arte, o luto e a psicanálise. É um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte, junto com psicanalistas tão queridas, especiais e profissionais, e estou muito feliz de estar hoje aqui, mais uma vez, num Travessias, que é um projeto que a gente colocou aqui na Casa Frida, né? Começamos como um projeto pontual, e agora ele está ganhando cada vez mais espaço, e contamos hoje com uma convidada muito especial, uma parceira nossa, a Jéssica Caiado. Pensamos hoje em fazer um Travessias um pouco diferente, talvez, com um sarau, né, que foi proposto para que cada um pudesse trazer um trecho de um livro, um poema, ou mesmo um filme, enfim, né, o que despertasse em cada um, o interesse de cada um, sobre travessias, né, o que esse termo, essa palavra, enfim, o que remetia cada um, né, travessias, abismos, pontes, enfim, tantas associações que são possíveis de fazer com essa palavra. Então, hoje vai ser proposto esse sarau, para a gente poder trocar, poder, enfim, associar livremente juntos, talvez. Vou passar a palavra agora para a Paula, né, que vai contar um pouquinho do nascimento do Travessias, um pouquinho desse projeto que a gente está fazendo já tem um tempo. Boa noite a todas e todos. Muito legal estar aqui de novo com vocês. Não sei quem já está vindo há mais de uma vez, quem está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O projeto Travessias, ele começou no auge da pandemia. A gente foi pensando em diversas ações ao longo do tempo. Primeiro a gente fez um grupo de luto, um ritual do luto, a gente fez alguns atendimentos, uma escuta acolhedora, e a gente foi, conforme a demanda foi se transformando, a gente foi pensando em outras formas de poder estar junto, já que a situação impedia esse encontro presencial. Foi assim que surgiu o projeto Travessias, como uma possibilidade de trocas, pensando numa ideia da Carlinha, né, da Carla Belintani, a nossa fundadora, que tem um apreço especial pelo Guimarães Rosa, o livro Grande Sertão Veredas, que inclusive é um outro projeto aqui da Casa Frida, que ela está coordenando, né, Carlinha? A ciranda de leitura. Uma coisa foi levando a outra, e esse significante travessia é algo que a gente foi desenvolvendo pensando um pouco na vida, pensando um pouco nessa jornada de elaboração das perdas e um espaço em conjunto para que a gente possa pensar nelas, né? Sempre com o apoio da arte. A gente aqui na Casa Frida acredita muito na vida como uma ferramenta para pensar o luto, mediada pela arte. E por que a gente pensou hoje na Jéssica, nossa convidada, que a Marcela já vai apresentar? Não é à toa, né? A Jéssica é escritora, além de psicanalista, e eu fui pensando, um pouco antes de entrar aqui, conversando hoje com a Marcela e com a Jéssica, que uma alegoria possível para a travessia, para a jornada, é a leitura de um livro.
né, a literatura em si. Quando a gente abre um livro, a gente não sabe muito bem que caminho que ele vai dar, né? Qual é a estrada que a gente vai percorrer, quais personagens que a gente vai se deparar, as reviravoltas, as surpresas, as alegrias e decepções com as personagens, as perdas que a gente vai acumulando ao longo da leitura de um livro. E aí eu fui pensando um pouco no Dom Quixote de La Mancha, que de tanto ler ficou louco e saiu pelo mundo como se fosse um cavaleiro errante em busca de justiça, em busca do amor da sua doce Dulcinea. E aí, para trazer a minha contribuição já e para o Sarau e já passar a palavra para a Marcela, tem uma frase aqui do Dom Quixote, aproveitando essa alegoria de travessia e vida, que ele está conversando com Sancho Panza, né, o seu fiel escudeiro, e ele diz: quem lê muito e viaja muito, muito vê e muito sabe. Que a gente possa aprender muito hoje, juntos e juntas, com o que a Jéssica vai trazer para a gente e com as trocas que a gente espera implementar. Vamos lá. Bom, hoje, né, no nosso Travessias, que chama Entre Pontes e Abismos Travessias, a gente tem a Jéssica Caiado, que é psicanalista, autora do livro Lacunas de Vida em Mim, apaixonada pela escrita, o balé das letras e a dança dos sentidos. Jéssica, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, com mais essa parceria, e a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Obrigada pela acolhida, né? Mais uma vez aqui na Casa Frida, agora com a Paula, a Marcela, com a Carla aqui também, que eu estou vendo. É um prazer, né, de novo estar aqui. Acompanho a Casa Frida já tem algum tempo, né? Vai fazer 4 anos aí, eu fiquei pensando, gente, eu estava nesses 4 anos, e como é bom ver o crescimento, esses projetos maravilhosos, o Travessias, né, que nasceu, e que significante forte, né, esse Travessias. Como a Marcela disse, eu também tenho o livro, né, Lacunas de Vida em Mim, que as meninas divulgaram, e a gente daqui a pouco fala dele. Mas eu pensei aqui para esse início, né, para o sarau, quem sentir à vontade, gente, também, eu gosto de ver rostos, então quem quiser ligar as câmeras, é um pedido aí, que eu acho que fica mais gostoso. Enquanto isso, eu até falei com as meninas que eu ia escrever alguma coisa, porque senão eu fico falando e acabo não trazendo tanto o que eu gostaria de falar. Então, eu escrevi algumas palavras antes, só para a gente poder aí começar, né? Para quem não sabe, esse livro, eu publiquei ele na pandemia, né? O Lacunas, publiquei ele em 2 de dezembro. Ele não foi escrito na pandemia, mas tem um aí no forninho que ele foi escrito inteiro na pandemia, e eu vou ler, não algo dele, mas algo de alguns fragmentos de uns textos dele, que eu juntei tudo para a gente trocar um pouco aí, tá bom? Então, bom, vou começar. Travessias. Atravessamos o tempo frequentemente e mal nos damos conta. Seja o atravessar da rua, seja atravessar aquele dia do trabalho, o próprio atravessamento de um dia. Isso que atravessa e tanto nos interessa. Mas o que nos atravessa? Um verso, um conto, uma música, uma perda, uma imagem, uma fantasia, um luto. Em toda travessia existem pelo menos 2 lugares, aquele que fica diante dos pés e aquele que se vai. E por um momento você precisa ficar em um pé só e o outro no ar, esperando, apostando que o próximo passo seja certeiro, firme, que tenha sustentação para o outro pé que está por vir. Até para colocar um pé na frente do outro, existe um momento de dúvida, indecisão, mas ainda assim, caminhar é preciso. Abrir caminhos, atravessar. Uma ponte faz essa função. Pode ser vista como um abismo, para quem olha lá para baixo, o penhasco, o desfiladeiro.
Aquela inquietação que faz o coração palpitar e não parar. Quase dá a vertigem. Não se sabe o que está lá embaixo. Não se vê bem o fundo. Somente aquela altura imensurável. Queremos ver o fundo das coisas. É como o chão. Ter certeza de onde se pisa e não pisar em falso. Uma ponte é assim. Travessia para quem vai e para quem fica. Os viajantes e andarilhos, ou simplesmente aqueles que querem ter o direito de ir e vir. Passar desse lado para o outro e voltar também se necessário. O que acontece é que muitas vezes queremos somente passar e ficar, com uma versão permanente do passo dado. Mas será que não fazemos nessa versão uma aversão de nós mesmos? Somos uma versão. Isso não quer dizer que outras não existiram, ou ainda, que conseguimos mostrar a versão que somos, e acrescentaria, nesse momento. A verdade é que fazemos travessias o tempo todo. Atravessamos nas nossas pontes e abismos, uma para cada momento da vida, até mesmo para esse que eu vos falo. Atravessamos versões de nós, atravessamos escolhas que precisamos deixar tantas outras para trás. Seguir naquela que elegemos e não ficar no meio da ponte, não vai, não vai. Também fazemos laço e às vezes nó. Fazemos lacunas, travessias de nós. É isso, gente. Oh, que lindeza, Jéssica. Essa foi uma Muito tentativa lindo. de amarrar aí nossas palavras, né? Que eu costumo dizer, gente, que a gente tem palavras que a gente gosta mais, né? Então, temos pontes, abismos, travessias, lacunas. E, para mim, eu acho que amarra muito isso. Porque quando eu, pensando aí no que a Paula falou, quando eu penso em travessias, eu penso nas travessias que nós fazemos ao longo da nossa vida e é o tempo inteiro essa travessia acontecendo, né? E a gente não se dá conta de quantos atravessamentos a gente não tem, de quantas pessoas nos atravessam e quantas pontes nós temos que caminhar e deixar outros tanto de terra habitada para trás, né? Jéssica, você falando, ó, me lembrou um texto seu, do seu livro, que eu até selecionei, que eu gostei muito, que chama Lutos e Perdas. Ele é bem curtinho, vou ler rapidinho. Atrás do véu de uma escolha, há sempre uma perda por trás, quase imperceptível. Carrega o luto do que se perdeu e o aguardo da espera. Espero tanto, tormento de minhas manhãs, inconsolável lamento. Carrego a cada escolha tomada, afago em seu acalento. Né? Lembrei muito desse seu texto, desse seu poema, com a sua fala. Né? As travessias, conforme a gente vai atravessando, o que vai ficando, né? O que vai nos atravessando e ficando também. Né? É bem, bem forte mesmo. Eu queria ouvir das pessoas também, né? O que esse texto também que eu acabei de ler, ou que vocês pensaram aí para o Travessias, fez vocês pensarem? Eu gosto de troca, viu, gente? E a ideia do sarau é justamente essa, né? Para que cada um possa trazer um pouquinho do que foi pensando, aquelas frases, aquelas palavras, né? Como a Jéssica falou, as palavras de preferências, aquelas palavras amantes, né? As nossas amantes. Quem quiser compartilhar aqui, não sei se a Carlinha quer falar alguma coisa, acho que a Carlinha abriu o microfone, desculpa. Antes da gente abrir a palavra, quer falar, Carlinha? Eu estou feliz de estar aqui, Jéssica, muito bem-vinda aqui na Casa Frida, já em clima de comemorações de 4 anos, daqui 10 dias que vamos fazer, e o quanto você acompanha a nossa travessia também do projeto, né? E queria ler um pedacinho também, porque a ideia é que vocês possam, cada um, trazer alguma citação, algo que remeta
a travessia, né? E cada uma tem a sua, mas eu achei tão bonito que eu vou ler aqui rapidinho. Falo no vazio, no intervalo de cada respiro, desse desfalque do início ao fim. São lacunas de vida em mim, das pontes que construí e dos abismos que me encantam. Deixo um furo, um corte, um buraco inacabado, de uma construção, enfim. Lindo, Jéssica. Essa aqui é a contracapa do livro da Jéssica, né? Não tinha como não pensar em travessia, né? Lendo o seu livro, e como o ato também da escrita, acho que você escreve isso também, né? Como é visceral, né? Trazer essas palavras de dentro, e não tem como não pensar, né? Na travessia, lendo as suas poesias, e o quanto está sendo cada vez mais necessário a gente poder ter ferramentas que auxiliam a gente a fazer essa passagem, né? Principalmente, né, mais de um ano e meio de pandemia, né? Enfim, e a gente está aqui tendo esse encontro, falando de poesia, de travessias, e uma noite muito especial, e não por acaso, né? Próximo ao nosso aniversário também do projeto. Então, era isso que eu queria dizer. Tem outras coisas também, mas eu vi que a Adriana está aqui, levantou a mão também, quer falar. Oi, Dri, bem-vinda, boa noite. Por favor. Boa noite. Não, eu queria fazer uma complementação. Quando a Jéssica leu, eu parei para pensar justamente que toda travessia exige uma bagagem, e reduzir essa bagagem, né? Então, o que a gente leva realmente nas nossas travessias, o que cabe levar, que faz sentido levar, e que a gente carrega dentro da gente, o que a gente tem que carregar fora, né? E isso demanda, de repente, um peso extra, etc. e tal. E aí eu lembrei de um filme, eu estava tentando até pesquisar esse filme para trazer, que é um filme antigo, que se trata no aeroporto, em que o cara viaja para fazer as demissões. Eu não consigo lembrar o nome do filme. Eu trabalhei com ele uma vez num curso de pós-graduação, e veio na memória isso, porque ele ensina até que você não precisa fazer nada além de uma mochila, né? Que você pode carregar uma mochila que é o suficiente para a gente. E tudo que tem fora dessa mochila não se faz necessário, né? E eu não sei se vocês lembram desse filme, depois eu vou pesquisar melhor para botar aqui no chat o nome. Só para encerrar, depois ele mostra que ele tem um problema até com as relações que ele faz, porque ele sempre está pronto para fazer a travessia. Então, que momento que a gente tem também que parar, que ficar, que criar laços, né? No lugar e tudo mais. Então, acho que foi só para completar, assim, uma contribuição, porque eu fiquei bem tocada com a sua leitura. Obrigada. Obrigada, Adriana. Colocaram aqui no chat se é o Amor Sem Escalas. Esse. E você me lembrou, Adriana, de um poema. Então, vou ter que ler. Que está no Lacunas também. E chama Do Que Faz Parte. Está no 84 aí, para quem está com o livro. Caminho com uma mala cheia em minhas mãos. Tento carregar aquilo que possa completar. Aquela parte que eu tento ignorar, é por isso que a levo para todos os lugares. O que falta também é parte. Parte do que eu quero ser e ainda não fui. Tento deixar para trás o que já vivi, mas é como se a cada passo dado o peso se tornasse maior. Talvez não se consiga largar da sua origem, porém é possível fazer algo a partir dela. Repartir, partir, ir. Lembrei desse. Essa mala que a gente carrega nas mãos, né? A gente não sabe qual é a nossa bagagem. E nem o que a gente leva, né? Que às vezes pesa tanto. Tem coisas que a gente tem que trocar, fazer uma troca, né? Do que estamos levando, para que fique mais leve. E muitas vezes eu vejo que a origem volta a isso, né? Tem um peso essa origem, que quando a gente consegue fazer as pazes com essa origem, isso fica mais gostoso. É uma caminhada mais interessante, né? Não pesada, mas um caminhar que flui, né?
Eu sigo com a minha alegoria da travessia ligada à leitura de um livro. E eu acho que eu separei aqui um trechinho de um livro do Ítalo Calvino, chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno, que faz esse arremedo, esse arremate entre essas duas coisas, né? A bagagem, a viagem, a travessia. Olha que coisa linda, gente. Um romance que fala de trens e estações não pode deixar de transmitir esse cheiro de fumaça. É isso que a gente sente, né? Quando a gente está observando uma obra de arte, lendo um livro, a gente se deixa queimar um pouco por essa fumaça, né? Que sai das páginas de um livro, que sai da tinta de uma tela, de um filme. E estar em grupo é um pouco isso também, né? Como a fala de um vai tocando o outro, como a gente vai fazendo essas ligações e o quanto é potente estarmos juntos, né? Eu me lembrei, Paula, quando... Vou falar só um pouquinho do Freud, prometo. O Freud fala que quando você começa uma análise, é quase um viajante que está num trem. E ele tem que descrever a paisagem que ele está vendo diante dos olhos. E aí ele vai chamar isso de associação livre, né? Porque você vai estar descrevendo algo que está acontecendo, que você está vendo. Só que é interessante que por mais que a gente esteja no mesmo trem, todo mundo aqui nessa sala, cada um vai reparar na paisagem de uma forma que alguém vai reparar naquela árvore, alguém vai reparar na cor, alguém vai reparar como ela está, por exemplo, amontoada com outras, alguém vai reparar no céu. Então, acaba que cada um vai selecionar um elemento que chame a atenção e vai começar a partir dali, né? Então, mesmo com o mesmo trem, a mesma paisagem, cada um fala daquilo que é parte, né? A partir de si. Então, eu lembrei disso também. Bonito. Eu fiquei pensando nessa fala da Adriana, né? Porque é um filme que até recentemente o Pondé usou em algum programa que ele faz na cultura, que diz o que querem os homens. Falando um pouco dessa emancipação feminina, né? Dessa travessia também, o quanto precisa, enfim, essa parte do feminismo intenso para que as coisas consigam encontrar um equilíbrio. E aí ele cita esse filme, dizendo justamente que era um homem que só fazia travessias, né, dessas viagens, ele estava sempre viajando, e que ele não percebia, por exemplo, quando ele tem uma possibilidade de vínculo, de que aquela pessoa que ele está se envolvendo não está vivendo com ele uma relação, né? Ela está, por acaso, ela se envolve com ele porque ele faz parte da travessia, né? E ele só vai se dar conta disso no final, porque até ele perceber que aquilo está acontecendo, ele vai e toca na casa dela, ela tem já uma família, fala, o que você está fazendo aqui? Né? A nossa relação é só durante os trânsitos, né? Nós não temos uma relação efetiva, né? Pensando assim, o quanto também é difícil fazer essa travessia do vínculo efetivo, né? De se vincular ao outro. Enfim, foi mais o que eu pensei te ouvindo, Adri, quando você falou do filme. Não sei se foi isso que você pensou, né? A Iris, quer falar? Você está com a mão levantada? Eu quero falar logo, porque senão depois eu perco a vontade e a coragem. Eu não ouvi no final, acho que eu não estava no final no finalzinho, quando vocês falaram do sarau. Então, eu não tenho nenhum livro, não trouxe nada, mas eu tenho uma frase que significa para mim uma grande travessia, que eu fiz com ela uma grande travessia com essa frase, e que eu
levo ela para o resto da minha vida, em todas as minhas viagens. É uma frase do Paul Valéry que ele diz o seguinte: que bom que venha em nosso socorro na vida as coisas que não existem, porque as coisas que não existem, elas são mais bonitas do que aquelas que existem. E eu sempre fico pensando muito no valor da arte, no valor da literatura, pensar que esses escritos do Guimarães nem sempre são verdadeiros, mas ele enuncia de tal forma que eu vou me deixando levar por essa maravilha que são as coisas que não existem, porque se a gente ficar presa só na realidade, é muito triste. Viver só o real é muito triste. Então, eu levo comigo essa frase do Paul Valéry, que me agrada profundamente. E que vocês, com esse trabalho, nos ajudam muito a ir descobrindo essas coisas maravilhosas que não existem, mas que a gente inventa, que a gente constrói, que a gente imagina. É isso. Obrigada. Nossa, e eles caminham. Ai, fala, Jéssica, desculpa, eu me empolguei aqui. Pode ir lá. Pode deixar o microfone. Eu achei lindo isso que você falou aí, Eris. Caminhar com o Paul Valéry é caminhar muito bem acompanhada, né, na travessia da vida. Que lindeza essa frase que você trouxe, porque aquilo que não existe está esperando para ser criado, né? Será que realmente não existe? Ou será que está em compasso de espera, está de sobreaviso para ser inventado? Né? O que não é a arte, senão a capacidade de pegar aquilo que não existe, ou que existe de outro jeito e trazer a lume, né? Nossa, muito lindo. Né? Então é isso. Obrigada, Nilo. Que presente essa frase, viu? Até porque eu fiquei pensando que se a gente só se segurar naquilo que existe, a gente nem escrevia, né? Porque a escrita, você precisa ter algo ali que, quando você começa a escrever, você não sabe o que vai acontecer na escrita, só se vai. Se você imaginar o final, algo não se inscreve nessa escrita, né? Então, eu acho que tem algo aí desse algo que não existe, que a hora que a gente escreve, a gente produz uma coisa que nem imaginava que poderia existir, né? Muito bonito. Eu sou professora e eu lembro de um dia que eu tinha um aluno que ele era de uma região praiana e ele não calçava sapato, ele andava descalço. Mas para ir para a escola, a diretora exigiu que ele botasse um chinelo, um sapato. E ele, para mim, era muito interessante, porque ele trazia essas coisas muito novas para mim, né? Um garoto que pensava diferente, vamos dizer, dos outros. E aí, um dia, ele está lá para escrever uma história, e aí eu cheguei perto dele e falei: Venâncio, já escreveu a história do quê? Como história do quê? Eu ainda nem inventei. Então, era bem isso. A gente cria, né, nessa tentativa de inventar, e essa coisa vem vindo, vem se pronunciando, vem se evidenciando, né? Uhum. A Adriana até colocou aqui no chat, né? Existe diferença entre travessia e jornada? A impressão de ver pelo que aparece a jornada um processo mais elaborado?
Fiquei pensando, Adriana, que tem a ver muito com a forma que a gente entende as palavras, né? Porque elas têm alguns significados, assim, de acordo com a nossa vivência, né? Jornada, eu penso algo mais elaborado mesmo. Uma jornada que eu vou fazer, por exemplo, um mochilão, né? Uma jornada ali. Mas tem uma jornada da vida, né? Aí já vira algo mais aberto para mim, né? A travessia parece que é o tempo todo, né? Que a gente atravessa de um lado para o outro. Não sei. A Maria Cristina tá também com a mão levantada aqui. Oi. Quero parabenizar Casa Frida, Jéssica. Essas palavras são assim um deleite, porque elas parecem que elas entram e vão preenchendo essas lacunas que a gente vai tendo nas jornadas nossas, né, da vida, do dia a dia. E para preencher essa lacuna, complementando com a Iris falou, né, da gente buscar o que é desconhecido, que não existe, mas que a gente pode criar, a gente pode estar indo numa ponte, que é essa ponte, ela surge como se fosse o arco-íris ali da liberdade de você buscar o que você quer rapidamente encontrar. A ponte vai dar um caminho para você, um atalho, que você pode encurtar o caminho, entre aspas. Você pode, às vezes, na sua jornada que você quer tanto chegar naquele pedaço que você vislumbra no futuro, eu quero chegar lá, mas vamos ver esse momento aqui que eu estou aqui, aproveitar esse momento, e por que não ir pela ponte que vai te dar esse alívio de você poder encontrar o caminho melhor para você. Então, essas lacunas que a gente tem sempre, né, que a gente às vezes quer que se resolvam, que se completem. Eu tenho até uma poesia que eu fiz, né, que chama Conflito, né, que falava assim: foi que o oceano incendiava, ondas revoltas de turbulência, a contenção em espumas, o calor que transbordava, sentimentos em chama de ausência sufocados pelas águas, no clarão das labaredas eu me via refletida, cenas de vida mostradas numa imagem dividida, que um dia se completem estas linhas reticentes, por si só que se completem, no curso das águas correntes tão revoltas, transparentes do oceano debatente. Então, assim, é coisa assim desse conflito mesmo, né? Essa coisa interna e que dessa lacuna, né? Que a gente quer preencher a todo custo, mas que a gente pode alegrar esse caminho, né? Pode colocar uma ponte ali, pode colocar uma natureza, criar, ou mesmo ver a beleza que existe, que está nos nossos olhos, né? E que a gente às vezes precisa de um olhar do outro ali, para que essa beleza fique mais clara, e mesmo que a gente esteja sozinho, né, numa caminhada, a gente pode contar com o nosso interior ali para poder descobrir, desmembrar tanta coisa bonita, né, que existe. Então, parabéns, muito obrigada, viu, porque me preencheu, assim, uma lacuna aí de alegria, né, de compartilhar e de estar junto aqui nessa oportunidade aqui com vocês, da Casa Frida também, a confraria maravilhosa. Maria Cristina, que lindo! Você tem como pôr aqui no bate-papo para gente o que você leu? Que coisa linda! Muito eu lindo. posso escrever uma frasezinha, assim, resumindo. Vou resumir um pouquinho. Desse seu poema, eu queria também. Sim. Eu fiz na época da faculdade, faz tempo até, né? Quando eu me formei, né? E para fazer o TCC, eu fiquei numa época de conflito. Então, nesse turbilhão aí, eu criei esse conflito, né? Que extravasou aí, e eu nunca me esqueci. Então, tá dentro de mim, assim, mas procurando ver as alegrias, né? Para que ele não fique sobrepujando tanta coisa bela e bonita que a gente tem que colocar, né? Que tem que existir sempre, né? Então... O conflito agou em poesia, né? Foi lindo. A Maria Helena também está com a mão levantada aqui. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Eu sou Maria Helena, eu sou de Fortaleza.
né? Não precisa nem dizer que é do Ceará. Então, eu sou recém-chegada, a Padoca, a Frida, sou recém-chegada nesse ambiente tão maravilhoso, tão oportuno e tão cheio de valores e com tanta beleza que a Padoca está proporcionando através dos seus segmentos. Então, assim, eu estou entendendo o momento de hoje como um momento de se falar de travessia, né? Então, eu queria colocar, assim, a importância e no que consiste a travessia, assim, coloco a travessia como um movimento do corpo, mas também da alma, da vontade de potência, como falou o Nietzsche, né? Que é essa possibilidade de transcender frente aos obstáculos. Então, essa travessia como superação, mas também que requer medo, inseguranças, mas que, acima de tudo, é necessário prosseguir, porque a gente não pode ficar parado, né? O mundo é travessia, a vida é travessia. Então, a travessia é um imperativo para efetivar a sobrevivência. Se você não se desloca, se você não se transmuta, então não vai ter lugar para um espaço que você imagina que pode ser o melhor. Então, atravessar nem sempre quer dizer que você vai atingir ou alcançar alguma coisa positiva que você sonhou. Você pode se deparar com um abismo, com um caos, né? Mas resta a gente fazer desse caos, né, uma sobrevivência, né? Acho muito importante essa questão do atravessamento, não como certeza, mas como possibilidade, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? E queria colocar travessia como uma palavra que ultimamente me leva muito ao sertão do Guimarães e a música do Milton Nascimento, né? A travessia. Então, assim, eu estava olhando agora mesmo a música do Milton Nascimento e a travessia dele, né? Da música dele, são momentos completamente antagônicos. Ele quer morrer, mas diz que precisa viver, né? Então, a música dele é cheia de contradições, mas que ele privilegia a superação frente a todos os prejuízos, a todos os percalços. Então, era isso. Eu queria mais só me apresentar mesmo, porque eu pretendo fazer essa viagem com vocês, seja no dia da ciranda, seja nesses encontros. Então, assim, achei um grupo muito simpático, de pessoas muito disponíveis, cheia de vigor, cheia de viço, né? Assim, completamente, sabe, num momento muito culminante da vida, vocês apresentadoras, vocês que já detêm o conhecimento e a criação, né, da Frida. Então, parabéns para vocês, feliz aniversário para a menina que vocês puseram no mundo, né? E só muita alegria e parabéns para os demais que estão tendo essa oportunidade. E a Carlinha linda, né? Todo mundo tão bonito aí. Eu acho que também a felicidade de vocês de estarem aí com a cara no ar favorece muito a beleza, essa beleza exterior ficar mais evidente. Beijo, beijo. Obrigada. Que presente essa fala, Maria Helena. Eu não tinha pensado Carinhosa. a travessia como imperativo, né? Para viver. Quando você fala do abismo, né, Maria Helena, pensar o abismo talvez como uma oportunidade, né? Quando o abismo se apresenta no meio da travessia, que possa ser uma oportunidade para mudar a rota, para corrigir a rota. Muito, muito bem colocado. Uhum. Eu lembrei de um poema. Ai, vai lá, Carla. Não, eu só queria complementar rapidinho a fala da Maria Helena, que eu achei tão bonita, eu estou muito tocada com a sua fala, Maria Helena, e eu deixei uma parte, como material de apoio, uma passagem desse livro aqui, que é do Pontalis, que eu tenho também uma adoração por ele, o livro chama Antes, e tem um capítulo do livro que chama A Travessia,
E aí ele vai falar do Ulisses na Odisseia. E para mim, assim, tendo toda essa relação com o Grande Sertão, o Ulisses é muito parecido com o Riobaldo, assim, muitas passagens assim do sertão. E aí eu fico pensando, né, o canto também que o Riobaldo escuta do Diadorim, e a travessia não é uma viagem tranquila, né? Inclui as hostilidades, os perigos, a morte, as dificuldades, principalmente para a gente conseguir ressignificar, né? Então, acho que é desse herói que a gente fala quando se refere à travessia. Então, adorei sua fala, só queria complementar. Jéssica, você queria falar alguma coisa? Depois a Cláudia quer falar também, da Confraria da Padó. Maria Helena, eu lembrei desse poema, então eu vou ler para você. Tá bom, obrigada. Ele diz assim: quando se prende o ar. Acabei em um mergulho tão profundo, não imaginava que podia ser assim, tão sem sentido, sem razão de ser. É doloroso começar a nadar, bater as pernas e se movimentar, mas para onde? Apenas sei que estou nadando e não mais afogando. Nessa busca, nessa imensidão, vejo-me sem o meu chão, aquele conhecido, uma garantia de ser. Nunca nada fora garantido, mudanças infindáveis. O que antes era controle, deu lugar ao descontrole de ser. Há quem diga que no caos, uma reconstrução é possível. Novos caminhos e reencontros. Sigo nessa aposta, em um mergulho em mim. Lembrei desse. A Cláudia também está com a mão levantada? Oi, Cláudia. Boa noite, boa noite, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Lindo o teu trabalho, Jéssica, gostoso de te ouvir. E a gente aqui falando de travessias. Maior honra de estar com vocês aqui na Casa Frida, nesse projeto lindo que vocês criaram. Vendo o pessoal da confraria também aqui com a gente. É tão bonito o trabalho de vocês, me emociona muito, muito. E a gente está lidando com... Nossa, muito bacana, Maria Helena, esse lance da gente ter que preencher o vazio, né? O que a gente faz com essa lacuna que se cria quando a gente faz uma escolha, quando a gente atravessa um processo, ou quando a gente vai para... perde alguém, né? Ou quando algo se destrói, se desmorona dentro da gente. Então, a gente está junta, sei lá, quase 2 anos que a gente vai se encontrando, e que esse trabalho é maravilhoso, e que eu me emociono sempre, porque isso mexe muito comigo. E, de alguma forma, a gente que cria, né, que tá nesse processo, a gente recebe tanta coisa, né, tão bom receber de vocês, a fala, o carinho, o olhar, né? Agora essa coisa em forma de sarau, estou emocionadíssima. Lindo trabalho, uma delícia poder falar, e poesia, né? Vamos fazer essa coisa do Guimarães, essa coisa de vocês com a gente. Então, eu trouxe aqui uma coisa que me comoveu muito, muito. E eu nem sabia muito do sarau, mas eu acordei um domingo de manhã, me deparei com isso aqui, eu quase caí da cadeira, assim, me tirou o chão de baixo. Foi lindo. Eu vou partilhar com vocês um pouquinho do Caio Fernando Abreu, que eu adoro ele é um cara maravilhoso. E ele fala exatamente de como é que a gente vai preencher esse vazio. Ele vai... Olha, se eu me emocionar, desculpa, não consigo ler sem sei lá, fazer um hiato aqui dentro do peito. Ele diz, vai passar, tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, 1 mês ou 2, quem sabe? O verão está aí, haverá sol quase todos os dias. E sempre resta essa coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo, te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer. E, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, se surpreenderás pensando algo como, estou contente outra vez. Ou simplesmente continuo, e já não temos mais idade para dramaticamente usarmos palavras grandiloquentes como sempre ou nunca. Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre a continuidade da vida,
das pessoas e das coisas. Já não tentamos o suicídio nem cometemos gestos deslocados. Alguns sim, nós não. Contidamente, continuamos e substituímos expressões fatais como não resistirei por outras mais mansas, como sei que vai passar. Esse é o nosso jeito de continuar, o mais eficiente, também o mais cômodo, porque não implica em decisões, apenas em paciência. Claro que no começo não terás sono ou dormirás demais, fumarás muito também, e talvez até mesmo te permita tomar algum desses comprimidos para disfarçar a dor. Claro que no começo, pouco depois de acordar, olhando à tua volta a paisagem de todo dia, sentirás atravessada, não sabes se na garganta ou no peito ou na mente, não importa, essa coisa que chamarás com cuidado de uma ausência. E haverá momentos em que esse osso duro se transformará numa espécie de coroa de arame farpado sobre tua cabeça, em garras, ratoeiras e tenazes no teu coração. Atravessarás o dia fazendo coisas como tirar a poeira de livros antigos e velhos discos, como se não houvesse nada mais importante a fazer, e caminharás devagar pela casa, molhando as plantas e abrindo janelas, para que sempre esse vento que deve levar embora memórias e cansaços. Contará nos dedos os dias que faltam para que termine o ano. Não são muitos, pensarás com alívio, e morbidamente talvez enumeres todas as vezes que a loucura, a morte, a fome, a doença, a violência e o desespero roçaram teus ombros e os teus amigos. Serão tantas que desistirás de contar. Então, fingirás aplicadamente, fingirás acreditar que no próximo ano tudo será diferente, que as coisas sempre se renovam, embora saibas que há perdas realmente irreparáveis, e que um braço amputado jamais se reconstruirá sozinho. Achando graça, pensarás com inveja na lagartixa, regenerando sua própria cauda cortada. Mas no espelho cru, os teus olhos já não acham graça. Tão longe ficou o tempo, esse, e pensarás no tempo, naquele, e sentirás uma vontade absurda de tomar atitudes como voltar para a casa de teus avós, ou teus pais, ou tomar um trem para um lugar desconhecido, ou telefonar para um número qualquer e contar, ou escrever uma carta tão desesperada que alguém se descompadeça de ti e corra te socorrer com chás e bolos, ajeitando as cobertas à tua volta e limpando o suor frio de tua testa. Já não é tempo de desespero. Caio Fernando Abreu. Nossa, que lindo, Cláudia. Eu fiquei pensando enquanto você lia, nem sempre, nem nunca, né, Cláudia? Que a impermanência e a finitude possam ser como o abismo da Maria Helena, né? Uma oportunidade para que, em vez da gente se desesperar ante a nossa fragilidade humana, né, a falta que nos constitui, que a gente possa fazer desse tempo curto da vida uma oportunidade mesmo, né? De o que a gente vai fazer com isso. Porque esse é um fato, né? A impermanência e a finitude e todas essas coisas que o Caio Fernando Abreu escreveu tão lindamente. Eu fiquei lembrando agora, rapidinho, tem um escrito dele em que ele descreve numa carta, eu não me lembro para quem, como é que era o processo dele escrever, e ele escreveu algo do tipo, que escrever é como um jorro, é como um vômito, mas que no meio você pode encontrar uma flor. Né? Ele é lindo, né? E ele é amargo, mas ele sempre abre a janela de alguma forma, né? E é sempre tempo de deixar a brisa entrar e a gente se refazer dos processos. E a gente sempre acha que não vai conseguir. Mas aí, tendo pessoas do nosso lado, tendo todo esse apoio que vocês, né, propõem, tendo essa coisa da partilha, desses encontros, essas trocas, isso faz tão bem, isso alimenta tanto, isso ressignifica a nossa história, a nossa vida. Queria agradecer. Estamos no Setembro Amarelo, né, Cláudia? Muito bem lembrado também, acho que muito bem colocado o texto que você escolheu. Tem muito isso agora, porque essa coisa quem não, né, de alguma forma, às vezes você está com tanta dor, mas escuta, sempre tem aquela frestinha na janela que deixa o sol entrar, né? E a gente sempre vai atrás disso o tempo todo. E é um alento, né? Poder ter pessoas, poder partilhar e poder, a oralidade, né? Poder falar, poder se ressignificar através das palavras,
que é o trabalho lindo de vocês, que vocês fazem, né? Quem escreve também, Jéssica, né? Essa coisa de escrever, de passar para o outro, e a gente passa um olhar, né? Em cima do seu olhar, e acaba ressignificando, né? Nos contando novamente a tua história, que vira uma outra história para a gente. Parabéns para vocês, estou muito emocionada de estar aqui. Lindo trabalho, muito bacana. Eu queria ler também uma crônica de um autor que achei lindo que você leu, Cláudia, maravilhoso esse texto, que eu, por acaso, conheci recentemente, ele chama Paulo Mendes Campos, de Belo Horizonte, né, esses mineiros. E é uma crônica que ele escreve, que chama Para Maria da Graça. E ele dedica a uma menina que atinge a idade avançada de 15 anos. Só que são conselhos que ele dá para ela, mas que valem para qualquer idade, né? E aí ele dá para ela de presente o livro Alice no País das Maravilhas. É muito legal. Eu vou ler um pedacinho, que ele é um pouquinho maior. Tem uma parte que ele fala o seguinte: os milagres sempre acontecem na vida de cada um e na vida de todos. Mas, ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte: a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro. E não te desesperes ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar há cogumelos que nos fazem crescer novamente. E escuta essa parábola perfeita. Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo por um hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. E é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim: o camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo. A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante a vida uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão e ficar bem disposto para enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçado de camundongo. E como tomar o pequeno por grande e o grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom humor. Enfim, eu adorei, é muito maravilhoso, assim, né? Os ensinamentos do Paulo Mendes Campos. Eu vou colocar um pedacinho aqui no bate-papo. Que lindo, Carlos. Não conheço ele. Mineiro que sabe de pequeno e de grande. Aquele trem grande, trem pequeno. E eu fiquei pensando, quando você lia, que a gente tem vários, né, camundongos. E a gente nomeia eles de tantas formas, esses rinocerontes também, né? Às vezes a gente acha que está passando por um camundongo e é o contrário. E vice-versa, né? Eu acho que ele traz essa função do humor, né? Da gente também tentar trazer alguma leveza, né? Porque a vida, a gente vai enfrentar muitos rinocerontes, né? Então, se a gente também não tenta lidar com isso de uma forma... dar risada um pouco, né? Eu acho que a função também da arte, que traz uma certa leveza, né? Das trocas, fica tudo muito difícil. É muito difícil de enfrentar. Eu posso ler só mais um pedacinho, continuando, que é sobre um pouco essa parte, né? Toda pessoa deve ter 3 caixas para guardar o humor. Uma caixa grande para o humor mais ou menos barato, que a gente gasta na rua com os outros. Uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho. Para perdoares a ti mesma, para rir de ti mesma. Por fim, uma caixinha preciosa, muito escondida, para as grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas,
Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. É muito bom, né? E que relativa, né, um pouco essa... enfim, né? A gente poder também lidar com o nosso sofrimento com muito cuidado, né? Para não também não se deixar ser tomada totalmente por ele, né? Então, acho que tem muito da travessia, né? A travessia da dor, a travessia quando a gente também se sente grande demais, né? Nas ocasiões, para desconfiar um pouco da gente, né? Até porque, né, Carla, a dor, ela é necessária, até para a gente poder romper com alguns lugares que a gente já estava acostumado, né? Mas ela também, depois dela, quanta criação a gente não pode fazer, né? Às vezes é rompendo que a gente fala, bom, e agora? O que eu posso inventar a partir disso, né? Qual é a minha experiência comigo em relação a isso? No momento de dor, às vezes a gente só vê a perda, né? Aquilo que eu perdi, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu tive. E a gente não vê muitas vezes esse momento de, bom, tem algo que só eu posso fazer, que só eu posso construir desse lugar. E que não é ensinado, né? E volta no que vocês disseram, né? Sobre as coisas que ainda não existem. É mais uma, né? É uma coisa que a gente não existe, mas que nesse momento que a gente pode dizer algo diferente, fazer algo diferente, se colocar, né, de uma forma diferente, que às vezes isso muda, né, essa forma de caminhar. Eu tenho um livro aqui que chama Theo e o Minimundo. Esse livro chegou para mim recentemente. E eu estou encantada com ele. Então, além da contribuição com o meu livro, eu ia trazer ele. Então, só que ele é de tirinhas, ele não é de texto corrido, que nem o que a Carla leu. E aí eu vou mostrar para vocês. Espero que dê para ver. Que ele não tem Kindle, senão eu pegava para vocês. Ele fala assim: eu era como uma folha em branco. Aí tem, tá dando para ver? Aí ele era uma folha em branco. Mas meus pais fizeram as primeiras marcas. Tenho elas até hoje. Aí tem duas marcas, uma vermelha e uma azul. Todos que conheci deixaram traços em mim. Aí é o tanto de traço. Alguns eu tentei apagar, mas não deu certo. Melhor acertar quem eu sou. Aí ele tentou apagar aqui no meio, ó. E aí não deu muito certo. Aí você abre a página, tá assim, ó. Uma invasão de traços. Aí depois ele continua. E quem eu sou? Olhei mais de perto. Eu sou marcas que formam infinitas folhas em branco. É isso. Essa é uma tirinha. Esse livro é do Caetano Cury. Como chama, Jéssica? Theo e o Minimundo? O Minimundo. É lindo. E tem um que fala do vazio também. Eu fiz até um vídeo dele que eu fiquei super encantada. Querem que eu mostre? Sim, sim, sim. Não sei se vai dar para ver. Porque eu aqui... Você pode se sentir plena. Ter tudo o que sempre quis. Ser amada e querida. Mas é impossível me evitar. Aí tem um menininho aqui azul. Aí ele fala assim: eu apareço nos suspiros. Aí ele aqui embaixo. No silêncio e no cansaço. Adoro dar as caras nos finais de domingo. Eu sou o vazio. Você foi ensinada a me ignorar. Olha lá, de costas para ele. Disseram que a minha presença é ruim. Aí ela dormindo e ele aqui pequenininho. Então você inventou truques para eu sumir. Chocolate. Agora eu pareço distante. Você finge que eu não existo. Ela tá toda apaixonada ali no celular. E isso me fortalece. Olha o tamanho dele. Você quis me esquecer.
ela deixando ele para trás. Ou quem sabe, me preencher. E olha o que aconteceu. Exatamente o que eu esperava. Ela entra dentro dele, não sei se dá para ver. Ela voa para dentro dele. Eu sou a distância entre as estrelas, o espaço entre os átomos. É na tentativa de me preencher que tudo se move. Agora você vê com clareza. É melhor aceitar que eu existo. Você está mergulhado em mim. E eu em você. Você me aceitou. E agora sente até a minha falta? Mas não se preocupe. Ele dando tchau para ela. Eu estarei sempre aqui. E ela olha para as estrelas. É esse livro, gente. Estou apaixonada. Que lindo, Jéssica. Nossa. Theo e o Minimundo. Tem no Instagram, a Lúcia falou. Tem. Esse é o segundo livro dele, é O Lugar do Outro. Aí tem o primeiro também, que eu não lembro o nome embaixo, mas é o volume 1, esse aqui é o 2. Que lindo, Jéssica, essa coisa de lidar com o vazio também, né? Encarar o vazio, né? Porque ninguém, essas lacunas que todo mundo quer preencher e de repente olhar para isso, né? Assumir isso, entender que existe. Que bacana, que bonito isso. Depois coloca o nome para a gente aqui. Bacana, bonito o livro. Uhum. É porque se a gente sempre tenta preencher algo vai faltar, não vai preencher. É que nem eu lembrei de outra coisa. Hoje eu comecei a falar, gente, estou falante. Lembrei de um poema daqui, que é o do buraco, os buracos que eu carrego. Mas enquanto eu acho aí... Enquanto você acha, eu quero te fazer uma pergunta, então, do seu livro. Esse livro que a Jéssica escreveu, ele é dividido em 3 partes. E eu queria que você explicasse por que você pensou, porque a parte 1 chama Das Pontes que Construí, parte 2, Dos Abismos que Me Encantam, e a parte 3, Das Lacunas entre Pontes e Abismos. Se você puder falar um pouquinho como é que você pensou essa divisão das partes. Porque a terceira, você chega na lacuna entre pontes e abismos, que acho que tem a ver com o vazio, né, que você está dizendo também. Eu pensei, Carla, assim, na primeiro a palavra que foi central para mim foi lacunas. Comecei o livro pensando em lacunas. Eu não sabia que seria de vida e nem em mim. Então, eu fui construindo também, depois do livro escrito, na verdade eu recolhi alguns poemas que eu tinha escrito em 2017, 2018 e 2019, e está nesse livro parte deles. E aí eu pensei, o que eu associo com lacuna? E as 2 palavras que vieram foi ponte e abismo. E aí eu falei, bom, o primeiro capítulo eu acho que ele tem que ser mais ameno. Então, o que faz ponte, né? Então, é das pontes que construímos. As pontes que a gente constrói a partir de uma lacuna, né? Porque se você for pensar, a ponte, ela só existe porque aqui tem uma lacuna, um vazio. Senão a ponte não precisava existir. Você atravessaria sem ter uma ponte, igual uma estrada, né? Só existe ponte porque tem uma lacuna que faz esse vão aqui embaixo. E aí eu pensei, tá, mas também tem um abismo. Porque se você para no meio da ponte e olha para baixo, que foi um pouco do texto que eu escrevi aqui no início, você olha e se cara o vazio, olha só, mas é um vazio, o abismo. Só que encarando também esse abismo, é lindo. Eu sou apaixonada com alturas, eu sou apaixonada com natureza, quem me segue sabe. Eu sempre posto coisas de alturas muito grandes e aquela imensidão. Essa é a sensação que me traz. Por isso que os abismos me encantam, porque me lembra a imensidão do mundo e quanto eu sou pequena em relação a esse mundo inteiro, né, que tem aí. Então, o abismo ele também pode encantar,
nem sempre preencher, mas ele encanta. E aí, a última parte, né, porque é dividido em 3 partes, das lacunas entre pontes e abismos, tem a ver com isso, porque a lacuna ela pode ser tanto ponte quanto abismo, mas eu não coloquei pensando que o abismo é uma coisa necessariamente ruim, porque o abismo ele pode encantar. E as pontes também, elas constroem outras coisas também, além de ser ponte, né? Elas ligam um lado ao outro. Então, foi mais ou menos isso. Jéssica, enquanto você lia o teu poema, eu lembrei de uma poeta carioca que você, se não conhece, precisa conhecer. Eu vou ler aqui para vocês, porque dialoga muito com tudo isso que você está falando agora sobre o abismo e as pontes. E eu, de novo, lembro da Maria Helena, o abismo como oportunidade. Eu vou ler aqui, o poema dela ela chama Maria Rezende, e esse poema chama Poema Risco. O risco não é só um traço, é a distância entre um prédio e outro, a diferença entre um pulo e um salto. O risco é a riqueza e o asfalto a percorrer. Pode ser a pé, pode ser voar. O risco é o bamba da corda, solta no ar. Aceitá-lo é saber que não existe estrada certa, linha reta, vida fácil pela frente, mas que asa só ganha quem planta no escuro do braço essa semente de poder voar. Que lindo, eu não conheço, Paula. Põe para mim depois. Vou pôr aqui para todo mundo. Vou apresentar as duas, porque acho que são gêmeas separadas no nascimento. Muito bonito. Realmente, a gente planta abismos também, né? Eu fiquei pensando aqui. A gente tem muitas plantações aí para poder florescer, mas eu tenho um poema, Paula, que chama Equilibrista. Quando você falou da corda bamba, eu me lembrei que para você equilibrar numa corda, você não fica parado, estático. O próprio bambear da corda é que faz você conseguir se equilibrar. Não sei se vocês conhecem de slackline, né? Que é aquela fita que as pessoas vão andando, né? E ela é bem pequenininha e você tem que ir para um lado e para o outro. E os braços, né? O movimento dos braços é que te ajuda a equilibrar. Então, acho que muito disso é o que eu tenho uma paixão muito grande com a psicanálise, porque desejo é movimento, não é paralisação. Né? A angústia, ela mobiliza, ela não paralisa. Então, isso tudo tem a ver com o movimento da vida. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. É dos buracos que carrega que você está procurando? Eu ia ler ele, mas eu parei no Equilibrista, que ele é mais rapidinho. Ele fala assim: uma linha imaginária é minha grande guia. Tudo o que se apresenta fora beira ao caos. Fora da constante de sentimentos que busco, mesmo nada encontrando. A constância me assusta. Dá margem à monotonia, que me apavora e reprime. Nesse grande paradoxo me encontro, entre o caos e a constância. Onde o encontro não é o que se procura, somente o fora da linha. É isso. Que linda. Eu nem vou pegar o Grande Sertão aqui, senão eu não vou parar mais. Então, vou ficar calma. Pega um, Carla. Alguém lembrou aqui do Manuel de Barros, né? Quem foi? Também eu fui pensando muito nele também. Foi a Lúcia, né? Ando muito completo de vazios. Manuel de Barros também é outro que reinventou a linguagem, né? Olha, para vocês terem uma ideia, eu abri aleatoriamente, já achei uma frase aqui. Isso é um achado do Grande Sertão, né? Você pode ter ele do lado, você abre numa página aleatória, você se depara com, né, com
com conteúdo que te tira do eixo, né? Que te movimenta, que te angustia e ao mesmo tempo é tão lindo. Acho que é um pouco isso que você fala, né, Jéssica, de olhar os abismos e também ver, né, a beleza que eles têm, né? Mas, enfim, essa frase que ele está terminando um parágrafo, ele diz: naquele dia eu tardava no meio de sozinha a travessia. Então, como é individual o percurso de cada um, né? Como a gente está o tempo todo lidando, né, com esses rinocerontes, né, com os camundongos, e às vezes os camundongos que são mais aterrorizantes do que os rinocerontes. Mas a gente se vê sozinho, mas também junto, né? Acho que esse sentimento de você pertencer a algo maior, que eu acho que o Grande Sertão traz isso, né? Algo grande, mas que cada um vai encontrando a sua vereda, né? É muito lindo. Vânia, por favor, Vânia. Eu tomei coragem hoje. Eu gostaria de ler, eu tenho o hábito, às vezes, de escrever minhas orações. E eu escrevi uma naquele tempo que foi feita aquela ciranda com o Milton Nascimento, que eu estive presente, mas fiquei bem quietinha. Só que ela está aqui no meu celular. Eu posso tirar a imagem para poder ler? Posso? Claro, fica à vontade. Obrigada. Depois de estar de coração abastado pela tua palavra, tu insiste para que eu vá para o outro lado. Peço-te que continues insistindo nesse chamado para a intimidade que acontece nas travessias. Nas travessias eu me deparo com minhas virtudes e pecados. Na travessia me mostro para meus companheiros de barco. Na travessia tu me mostras quem és. Tu és farol que ilumina a tormenta da minha travessia. Tua luz mostra o que não quero ver, mas parece que o que não quero ver é o que ilumina o caminho. Aceito sua luz, aceito minha escuridão. Em nome daquele que tudo e todos ilumina e guia. Amém. Que lindo. Obrigada por poder ler. Ô, Vânia, você consegue escrever essa oração aqui para a gente? Se não for pedir muito? Tão bonito. Eu vou ver se eu consigo copiar e colar, então. Eu vou ver se eu consigo copiar lá e colo no bate-papo. Obrigada por permitirem que eu lesse. Às vezes eu tenho esse movimento de fazer umas conexões entre a literatura e as minhas orações, mas a partir do movimento que eu tive com contato com a Casa Frida. Isso me emociona. As leituras, os filmes, o trabalho de vocês, ele tem sido muito importante na minha travessia, muito importante. Então, assim, agradeço muito esse trabalho que vocês fazem, estou sempre divulgando, porque é um bem. Vânia, que presente a tua presença hoje, essa confiança de compartilhar com a gente a tua emoção, as tuas orações. Tem muita intimidade em compartilhar a oração, né? As orações são muito íntimas. Então, a gente é que agradece a confiança em compartilhar. Obrigada. Eu vou tentar colar aqui. Ela fala assim, a gente fica até emocionada, né? Assim, de ouvir, tão bonito, tão sincero. E até pegando um pouco o seu percurso, né, Vânia? Como às vezes a gente precisa deixar passar um tempo mesmo para se autorizar a falar, para compartilhar no grupo, que não precisa ser necessariamente o que vocês estão dizendo aqui hoje, mas o que fica e a capacidade de retomar isso nas outras travessias, né? Que a travessia aqui vai continuar, a gente vai continuar o percurso, hoje com a presença especial da Jéssica com a gente, mas que interessante, né? Lá da travessia do Milton, que te
te autorizou a trazer hoje aqui, né, no Travessias do Lacunas. Muito bonito. Eu coloquei aqui no bate-papo também o próximo, que a gente vai fazer um sarau em homenagem à Frida, e é o nosso aniversário, e tá aqui, vai ser dia 14, só para vocês todos muito convidados, nosso próximo. A Lúcia mandou um aqui no bate-papo. Lúcia, você... Ai, que bonito. Gostaria de ler, será? Lúcia, você quer ler? Quer que a gente leia? Como que você prefere? Não sei se você está escutando. Eu posso ler. Tá. Até quero dizer que... Espera um momentinho só. Gente, enquanto a Lúcia não volta para compartilhar com a gente o grande Manuel de Barros, aproveitando o carona com a Carlinha, que fez esse convite para o próximo Travessias, na semana que vem a gente vai ter um encontro para falar um pouco de um escritor maravilhoso, que é o Franz Kafka. É um encontro aberto, todo mundo convidado, só se inscrever pelo site. A gente vai falar um pouquinho justamente disso tudo, talvez o sumo do que a gente está falando hoje, que é o prazer de ler e o prazer de escrever. Qual é a ligação que a gente pode ter, a gente como leitor, com a Jéssica como escritora aqui hoje, né? Que linha, que traço, que ponte nos une como leitores e aos escritores. O que tem de Kafka na gente como sujeitos e o que tem de Kafka na gente como sociedade. Então fica aí o convite, dia 16 de setembro, quinta-feira que vem. Espero que vocês possam ir. Não precisa ter lido o livro, não, né? De forma alguma. Não, né? Quem falou, Maria Cristina? Não precisa, é um encontro aberto para a gente introduzir o que a gente quer falar depois num mini curso de 2 dias. Aí sim a gente vai dar como material de apoio alguns textos curtos dele. Kafka era um escritor muito conciso, mesmo nos romances, eram romances curtos, interminados, inclusive. Então, para esse encontro, de forma alguma, venha de peito aberto para a gente poder falar desse escritor maravilhoso. Paulinha, põe aqui o link depois. Vou pôr sim. Lúcia, você está pronta? Desculpa, eu tive que desligar uma coisa ali que estava ligada. Na verdade, foi Carla que colocou a frase, né, Carla? E você me fez lembrar o poema e eu localizei e coloquei aqui. Eu queria só fazer uma observação antes. Manuel de Barros é primo da minha mãe e é conterrâneo, né, de Mato Grosso. Então eu sou fã, assim, sou até suspeita de falar. Mas vamos lá, vou ler aqui. O menino que carregava água na peneira, Manuel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Obrigada. Que lindo, Lúcia! Lúcia Barros Freitas, olha só, que honra! O Barros é da família. Obrigada, gente. Maravilhoso, Lúcia, muito linda. Muito bonito. O menino da peneira, né? Eu fiquei pensando, só queria comentar uma coisa que a Vânia tinha dito. Às vezes eu sinto exatamente isso de escrever. Demora um tempo para a gente se desapegar do texto, desapegar da gente no texto, né? E colocar o texto, por exemplo, no chat, né? Eu acho que tem momentos que a gente demora para se desprender. Eu sei disso, eu penso por causa do livro, né? Eu acho que eu não conseguiria hoje os textos que eu escrevo em Moleskine. Os textos que estão aqui irem para um livro já. Ainda não dá. Eu preciso desse tempo, né? E que eu penso sempre como um copo. Quando a gente vai colocar por exemplo, aquele suquinho, né, de pozinho, o pozinho precisa decantar. Ele precisa ter um tempo para cair. E a hora que cai, eu acho que é a hora que a gente consegue mostrar o texto aí para o mundo. Jéssica, eu não resisto. Se o Manuel de Barros veio com o menino da peneira, você é a nossa menina das pontes, que produziu tantas ligações hoje para a gente. Muito obrigada por construir essas pontes todas para abreviar um pouco os nossos... E eu fiquei pensando também que hoje fazem 40 anos que faleceu Lacan, né? E o quanto ele fala da falta, da ausência, né? Dessa incompletude, que é tão Manuel de Barros, né? A gente anda cheio de vazios. E essa tentativa, né, que a gente tem de tamponar esse vazio, na verdade, é impossível, né? Ainda bem que temos furos, né? Que é até uma passagem muito bonita, né? Que a Jéssica traz, que você pode fazer uma música, até um assovio, né? Dependendo de como o ar passa, faz É o dos buracos que carrega. Você quer ler, Carla? Dê você, tão bom te ouvir. Tá. Posso ler também, mas... Posso ler. Acho que é aqui. Em homenagem ao Lacan, né? Olha só. É na página 71. Acho que esse, então, para a gente ficar nele. Porque esse eu acho que ele dá um buraco no peito. Dos buracos que carrego. Havia um buraco, bem ali onde se podia ver. Ali no meio do peito, e era grande. Não gostava de como aparentava, vazio, sem nada. Parecia pedir para ser consertado, preenchido. Afinal, era um buraco. Antes já fora todo, pleno. Tentei de várias maneiras, com carinhos, comidas, estudos, viagens, trabalho, pessoas, nada parecia ter a forma certa. De certo modo, eram prazerosas, mas fazia certa força para mantê-las, para não ver aquele furo no meio do peito. Eles apenas não pertenciam ali. Fui me cansando, já não tinha o mesmo prazer ou forças. Foi aí que vi o meu buraco. E tentei brincar com ele. Tal como ele era, redondo, furado, vazio. Comecei a correr, e ele produzia um som tão diferente. Ouvi então uma melodia suave, nunca ouvida antes.
e era meu buraco que fazia. Descobri que gostava daquele som, que só fazia com esse barulho vazio. Descobri também que ele não precisava ser consertado. Funcionava muito bem sendo buraco. O furo estava lá e tinha outra função, a de uma vez não tamponado, produzir o meu som. Lindo, lindo. Muito bom, Jéssica. E eu fiquei pensando, né, que hoje, né, atualmente, tem um imperativo para preencher todos os buracos, né? Não pode ter uma frestinha, um espaço na agenda, um momento de tédio, né? Fico pensando até nas crianças. Uma vez eu escutei uma expressão de uma supervisora minha de mini executivos, né? Assim, que tinham a agenda completa, enfim. Mas pensando como vira um imperativo para a gente também não escutar os nossos vazios, os nossos buracos, que podem não, né? Com certeza são muito criativos, têm muito a nos dizer também, né? Como é importante escutar os silêncios, né? Ficar em silêncio também é escutar alguma coisa. Eu tenho uma teoria, Marcela, da minha cabeça, viu? Não é da psicanálise, nem nada do tipo. Mas eu acho que a gente só cria paranoias, porque, assim, fixações e perturbações, porque a gente não consegue lidar com o vazio dos pensamentos que aparecem. Então, para não lidar com esse vazio, eu vou criando outras coisas. E aí eu tenho pessoas que criam sagas. Já viram gente assim? Que criam sagas? Então, por exemplo, comprar uma passagem. Faz disso um evento gigantesco e fica, em vez de sentar e comprar uma passagem, não fica ali para comprar uns 15 dias, 20 dias, 30 dias, que dá um gostinho de ir e vir, né? Nesse lugar de, agora eu já olhei, mas eu vou de novo, e eu vou de novo, criam sagas. E eu acredito que essas sagas existam para fazer um barulho e não se escutar nesse silêncio, né? Eu tenho essa teoria aí. Sim, sim. Mas eu dei uma olhadinha aqui no horário, né? Infelizmente a gente chegou no nosso horário, são 9h05 agora. Ficaria bastante tempo aqui escutando vocês, mas gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa, Jéssica, Carla, Paula, todos que estão aqui. Queria reforçar o próximo Travessias, que eu acabei de colocar aqui, que vai ser no dia 14, e já vai ter passado o nosso aniversário, mas sempre é tempo de celebrar, né? Então, Jéssica, eu queria te agradecer, que presente ter você aqui com a gente, né? Falando sobre travessia, falando do seu livro tão, tão lindo. Eu coloquei o link aqui também para quem quiser comprar, da própria editora Patuá, direto à compra, né? É maravilhoso para degustar com calma, para ir lendo também como que você vai comprar uma passagem que você fica indo e voltando. É muito bom, assim, eu reli, tive a oportunidade e recomendo essa travessia, e que presente ter você aqui com a gente, né, nesse momento, né, de 4 anos de travessia, e que bom a gente poder caminhar juntas. Queria agradecer também a todos que estão aqui, todas vocês. Lúcia, que presente maravilhoso saber que você tem essa origem, né, do Manuel de Barros, e que lindo que você compartilhou, a Vânia também, Maria Cristina, Maria Helena, a Ieres, é muito bom essas trocas que a gente faz aqui, eu acho que é para a gente também, né, acaba sendo para nós, né, esse projeto do Travessias, que é uma forma também da gente estar aqui compartilhando e estar junto. E Cláudia, que bom que você está com a gente até o fim, que coisa boa! E trazendo, né, também o Caio, que eu não conhecia, lindo, lindíssimo, que dá para ir também degustando aos poucos e lendo, relendo. E que noite linda, queria agradecer só. E parabéns, Marcela e Paulinha, pela condução também, foi ótimo.
E a Adriana falou da diferença entre travessia e jornada, né, dessa proposta. A sensação que eu tenho, eu saio dessa noite hoje com essa sensação bem constituída de que a nossa travessia, Jéssica, se tornou uma jornada mesmo, né, que a gente cumpriu um caminho, chegamos em algum lugar, provavelmente esse lugar é diferente para cada um, mas para mim é um lugar muito feliz, é um lugar de aconchego, é um lugar confortável. Muito obrigada, Jéssica, por ter dividido com a gente a tua produção, as tuas ideias, tua poesia. Estou muito emocionada. Eu que agradeço, Paula, todo esse carinho, né? Como sempre, de vocês, da Marcela, da Carla também, e cada uma aqui que eu pude conhecer também um pouquinho, tanto da escrita, porque eu acho que é muito particular, da história, né? Dos pensamentos, das orações, e eu acho que isso é o que dá fôlego, né? Eu sempre falo que as pausas, pause-se, né? Porque as pausas existem, e aqui é o momento para mim disso também, de ouvir cada uma aqui, que a gente consiga pausar um pouquinho para a gente escutar esse vazio, né? Só para fechar, Jéssica, desculpa te interromper, que a Cláudia colocou aqui uma passagem que eu acho que vai bem em sintonia com o que você leu da sua poesia. Você quer ler, Cláudia, para a gente? Quando você fala do produzir o seu som, né? Pode ler, Carla, pode ler, pode ler. Que sorte, minha vontade escolheu a vida, e, no entanto, primeiro me assombrou, como a tantos além de mim. À noite eu penso no meu piano, em seu túmulo no mar, e às vezes me vejo flutuando acima dele. Lá embaixo tudo é tão silente e quieto que me embala o sono. É como se fosse uma canção de Ninar, excêntrica, e é a minha canção. Lindo, é uma passagem do filme O Piano. Muito bonito. Sintonia com o seu, né? Com certeza. Obrigada também, viu, Cláudia, por compartilhar. Quero esse chat inteiro só para ter todos os poemas e produções que vocês colocaram aqui hoje. Obrigada, Jéssica. Foi realmente muito especial ter você aqui. Muito, muito bom mesmo. Muito Obrigada. generosa. Foi muito bom. Aguardamos vocês dia 14, né? Sim. 14 de outubro, com o Sarau da Frida. E Luciane, que delícia, viu? Quando eu vi o Barros aí no teu nome, você colocando lá, assim, ela tem alguma coisa a ver com a história. Que delícia, que gostoso, que honra, bacana, viu? Que gostoso. Beijo, Cláudia, obrigada. Noite linda, obrigada. Obrigada, gente, foi muito bom. Obrigada, Ayeres. Ayeres, boa noite. Boa noite, bem. Boa noite, beijos. Tchau, Marilene. Tchau, prazer. Obrigada. Tchau. Jéssica, é uma delícia te ouvir. Essa coisa do vazio, conviver com o vazio é tudo, é fato. A gente precisa disso, de verdade. Aprender a fazer isso. Esses tempos, é urgente isso. Muito lindo o teu trabalho, parabéns. Bacana. Obrigada, Cláudia. Prazer ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Maria Helena. Tchau, Maria Cristina. Tchau, Lúcia. Lúcia vai fazer uma roda com a gente, do Manuel de Barros. Vamos fazer uma roda do Manuel de Barros. Boa. Lindo. Ele é maravilhoso. Ele e os passarinhos também. Meu quintal é maior que o mundo. É lindo. É muito lindo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada, Cláudia. Beijo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Paulinha. Tchau, Marcela. Tchau.